Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Universo Numérico. Dando continuidade ao curso de raciocínio lógico, nós vamos continuar a falar dos conectivos lógicos. São 5 no total, já falamos da conjunção e na aula 2 e na aula 3 vamos falar da disjunção e disjunção exclusiva, certo? Esse começo do curso, gente, é um pouco teórico, tá? Até eu diria bastante teórico. Mas se vocês tiverem paciência, vocês vão entender os fundamentos do porquê que vocês estão utilizando os conectivos de uma determinada forma ou de outra, certo? Então, decorar é muito fácil, mas pode ser uma casquinha de banana. Numa prova, a decoreba pode ser mais prejudicial do que se vocês tivessem aprendido exatamente o porquê que aquilo ocorre. Então, nós vamos dar esse en passant pelos conectivos lógicos. Terminando conectivos lógicos, nós já vamos começar com alguns exercícios para dar mais dinamismo ao nosso curso, certo? Então, vamos falar primeiro das disjunções. A disjunção ela é representada pela letra V, certo? É um conectivo que tem como símbolo a letra V, e ela lhe apresenta uma opção. Trabalhando ainda aquele exemplo da joia e do carro, eu diria: vou dar-lhe uma joia ou vou dar-lhe um carro, certo? Tem uma opção de dar uma joia ou dar um carro. Na primeira possibilidade, olhando ali para a nossa tabelinha verdade da direita, nós temos a proposição P e Q verdadeiras. Ou seja, proposição P, dar a joia, proposição Q, dar o carro. Sendo ambas verdadeiras, eu cumpri minha promessa, certo? Se ambas forem verdadeiras, a proposição composta disjuntiva será verdadeira. Ok? Numa segunda possibilidade, vou dar-lhe uma joia ou vou dar-lhe um carro. Sendo dada a joia, ou seja, sendo verdadeira a proposição P e falsa a F, eu ainda estou cumprindo a minha promessa, porque eu disse vou dar uma joia ou vou dar um carro. Dei a joia. Tudo bem, verdade, certo? A terceira possibilidade, se eu não der a joia e der o carro, ou seja, proposição P falsa, proposição Q verdadeira. Eu ainda estou falando a verdade, porque eu tinha a opção de dar um ou outro, certo? E a proposição composta ainda é verdadeira. A última possibilidade, se eu chego para minha esposa e falo, olha, vou dar-lhe uma joia ou vou dar-lhe um carro. Se eu não der a joia, nem der o carro, olha só, aí complica, né? A proposição é falsa, porque uma das duas, pelo menos, tinha que ser atendida, certo? Então, desse desenvolvimento, o que nós concluímos? Que nas proposições disjuntivas, nesse formato, vou fazer isso ou fazer aquilo, faço isso ou faço aquilo, ocorre isso ou ocorre aquilo, a única possibilidade da proposição composta ser falsa é quando ambas as proposições simples são falsas, certo? Beleza. Então, passamos a um outro tipo de proposição disjuntiva agora, que são as disjunções exclusivas. Ela é um pouquinho diferente da disjuntiva. No que ela difere? O símbolo dela é um V com um sublinhado, certo? Esse símbolozinho azul que vocês estão vendo aí. E a construção da proposição composta é um pouquinho diferente, porque ela apresenta dois termos ou. Então vai ser ou vou dar-lhe uma joia ou vou dar-lhe um carro, certo? Ou um ou outro. Por que chama de disjunção exclusiva? Porque eu estou excluindo uma das possibilidades. Ou eu vou fazer uma coisa, ou eu vou fazer outra, certo? Então, na primeira possibilidade, se ambas forem verdadeiras, ela vai ser falsa, porque ela é exclusiva, tem que ser ou um ou outro, tá? Na segunda possibilidade, se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, ou vou dar-lhe uma joia, ou vou dar-lhe um carro. Aí a proposição composta é verdadeira, porque uma delas é verdadeira, no caso a proposição P, dar a joia. Na terceira possibilidade, inverteu. Eu não dou a joia e dou o carro, certo? Continua sendo verdadeira.
Tá? E a última possibilidade, ou vou dar-lhe uma joia, ou vou dar-lhe um carro. Se eu não der nenhuma das duas, a proposição é falsa, certo? Porque eu tinha que dar ou um ou outro. Disso nós concluímos o quê? Que para as proposições disjuntivas exclusivas, quando ela se apresenta na questão da forma ou isso ou aquilo, prestem bem atenção. Na questão vocês vão ver que há que se prestar muita atenção se existem dois ous, certo? Se for apenas um ou, é o exemplo anterior, de junção simples. Se for ou, é exclusiva. Então, nesse caso da proposição disjuntiva exclusiva, ela só é falsa quando as duas são verdadeiras ou as duas são falsas, certo? E por outro lado, ela será verdadeira se uma delas apenas for verdadeira. Ok? Então, concluímos mais uma etapa. Na próxima aula, na aula 4, nós vamos fechar conectivos lógicos falando das condicionais e bicondicionais. Já adiantando para vocês que as condicionais são as que mais aparecem em concurso. Elas são muito importantes, certo? Obrigado. Se inscrevam no canal, porque se inscrevendo no canal vocês vão ter as atualizações de todas as aulas. Toda vez que eu postar um vídeo vocês vão receber, vão estar sempre atualizados. E como eu falei anteriormente na aula introdutória, não vamos ter aqui só questões de raciocínio lógico. Vamos ter outras disciplinas, certo? Pretendemos inserir também a parte de probabilidade, estatística, a médio prazo matemática financeira e também as matérias para vestibular, que seriam basicamente da área de exatas, que é física e matemática. Ok? Obrigado, se gostaram, deem um joinha para a gente e até a próxima aula. Fui!